Olá, bem-vindos à nossa exploração de hoje. Sabe quando a gente lê a Bíblia e encontra os nomes de lugares que parecem só uma nota de rodapé, mas que carregam um certo mistério? Sim, acontece bastante, né? Pois é, hoje o nosso foco é um desses casos, Camon, uma cidade que, assim, é lembrada basicamente por ser o lugar onde uma figura bíblica importante foi enterrada, né? Mas cuja história completa e até onde ficava exatamente, isso se perdeu no tempo. É um caso bem interessante mesmo. Camon às vezes aparece como Camon também. Era uma localidade lá no antigo Israel, na região de Gileade, e a fama dela vem quase toda do fato de ter sido o local de sepultamento de Jair. Jair, o juiz, certo. O sétimo juiz de Israel, se não me engano. Isso mesmo. Segundo o livro de Juízes, ele foi enterrado lá. E para a gente tentar entender melhor o que se sabe sobre Camon, nossa conversa hoje vai mergulhar nas fontes disponíveis, né? Cruzando as poucas menções na Bíblia com o que a história e a arqueologia conseguiram ou tentaram interpretar. Uhum. A ideia é montar esse quebra-cabeça, sabe? Entender a história fragmentada de Camon, seguir as pistas sobre onde ela poderia ficar e, claro, aprofundar essa conexão com o juiz Jair. Ver o que é mais certo e o que ainda é, bom, hipótese. Exatamente. Separar o joio do trigo, digamos assim. É sempre muito legal investigar essas histórias que ficam meio escondidas nos textos antigos. Ok, então vamos lá. Como é que Camon aparece na Bíblia, exatamente? Olha, a referência principal, a mais direta, está lá em Juízes, capítulo 10, versículo 5. É bem curto, mas claro. Morreu Jair e foi sepultado em Camon. Direto ao ponto. Bem direto. E as fontes indicam que essa cidade ficava em Gileade, que é aquela região a leste do Rio Jordão, sabe? Parte do território que coube à tribo de Manassés. Certo. E o fato de ser tão pouco mencionada além desse lance do sepultamento, isso diz alguma coisa sobre a cidade em si? Tipo, era uma cidade pequena, talvez? Olha, muito provavelmente sim. Essa falta de outras referências é um indicativo forte, né? Sugere que, apesar de ser o túmulo de uma figura como Jair, que tinha sua importância, Camon provavelmente não era um grande centro, nem político, nem urbano, assim. Entendi. A relevância dela vinha mais dessa conexão com o juiz mesmo. Exato, parece que sim. E tem uma curiosidade sobre o nome Camon. Pode significar algo como lugar permanente ou local estabelecido. Interessante. Será que era um nome aspiracional? Pode ser, né? Ou talvez refletisse alguma característica do local, é difícil saber. Mas o nome tá lá. E sobre a fundação, a história inicial de Camon? Pelo que você falou, as informações são bem poucas. São mesmo. E aí a gente entra num desafio bem comum quando se estuda esses sítios menores do Levante Antigo, sabe? Falta documento da época, falta inscrição, falta evidência arqueológica clara ligada diretamente a Camon. Complicado. Muito. A hipótese mais aceita, que a gente constrói meio que pelo contexto geral da ocupação israelita, é que ela foi fundada por gente da tribo de Manassés. Ah, ok. Aquela tribo que ficou com terras dos dois lados do Jordão, né? Essa mesma. E a fundação teria ocorrido ali entre 1400 e 1300 a.C., mais ou menos. Naquele período em que as tribos estavam se assentando em Canaã. E tem alguma ideia do tipo de lugar que era? Eu li algo sobre pescadores, agricultores. Sim, existe essa sugestão. Ela se baseia na localização geral, em Gileade. É uma área que tem acesso ao Jordão, outros rios menores e também tem vales, planaltos férteis. Então daria para ter uma agricultura pequena, talvez. Provavelmente, agricultura de pequena escala, talvez pesca no rio e, claro, pastoreio, que era muito forte na região de Gileade. Essa combinação pode ter sido a base econômica ali no começo. Entendi. E como essa história inicial, essa fundação, se conecta mais diretamente com o período dos juízes, com o próprio Jair? Bom, aí a conexão fica mais clara, embora ainda tenha lacunas, né? A ligação número 1 é, sem dúvida, o sepultamento dele lá, como diz Juízes 10.5. Certo. Mas se a gente olha o versículo logo antes, o 10.4, tem uma informação de contexto bem legal. Fala dos 30 filhos do Jair. Ah, sim.
os que cavalgavam jumentos e tinham cidades, isso, 30 filhos, 30 jumentos, 30 cidades em Gileade. E essas cidades eram chamadas de Avote Jair, que é tipo os povoados de Jair. Isso dá uma ideia da influência da família dele na região, né? Com certeza, uma rede de povoados ali. Exato. E embora o texto não diga que Camon era uma dessas 30, ela estava ali, no mesmo lugar, na mesma época, dentro dessa esfera de influência da família. Então é bem possível que Camon fosse uma dessas cidades, ou pelo menos muito ligada a elas. Faz sentido. Ok, então a história de Camon, apesar de girar muito em torno do Jair, não acaba ali. Parece que tem indícios de que a cidade continuou existindo depois, não é? Tem sim. E aqui a coisa fica interessante porque amplia bastante o tempo de vida da cidade. Mas é importante dizer, essa informação vem de fontes posteriores e de interpretações de estudiosos. Certo, não é algo direto da Bíblia nesse caso. Não, a informação, que muitas vezes é ligada ao estudioso W. Elwin, sugere que Camões-Gileade teria sido conquistada mais tarde, bem mais tarde. Por quem? Pelo rei Seleucida Antíoco III, aquele conhecido como o Grande. Nossa, Antíoco III. Estamos falando aí do século III, segundo antes de Cristo, né? Período helenístico. Exatamente. Os Seleucidas foram um daqueles grandes reinos que surgiram depois da morte de Alexandre, o Grande, controlando partes enormes do Oriente Médio. E essa conquista de Camon teria acontecido numa campanha militar dele, vindo do norte, depois de sair da cidade de Pela. Uau! Isso é bem significativo. Se for preciso, claro, porque indica que Camon não sumiu do mapa logo depois dos juízes. Pois é. Ela teria sobrevivido por séculos, atravessado o período persa, chegado na era helenístico, talvez existindo até a chegada dos romanos ali por 63 a.C. Na época. Mostra que até lugares pequenos podiam ser afetados por esses grandes impérios. E sinaliza uma continuidade de ocupação bem maior do que a gente poderia pensar só pela ligação com Jair. Sem dúvida. Uma sobrevida considerável. Mas aí, depois desse possível evento com Antíoco III, parece que Camon meio que some dos registros, né? O que você acha que aconteceu? Caiu no esquecimento? Olha, o cenário mais provável é esse mesmo. Um declínio gradual e depois o abandono. Depois do período helenístico, a gente não acha mais menções a Camon nas fontes que temos. E por que teria sido abandonada? É bem possível que, com o tempo, as coisas na região mudaram, né? Talvez rotas de comércio foram alteradas, outros centros urbanos maiores e mais seguros cresceram por perto. Tipo no Vale de Jezreel ou no Vale do Jordão. Isso, e aí a população de Camon pode ter simplesmente migrado para esses lugares maiores. É algo super comum na história antiga. Povoados pequenos perdem relevância ou segurança e as pessoas vão para onde tem mais oportunidade ou proteção. Entendo, um padrão recorrente. Sim, muitas cidades antigas passaram por isso. Então temos essa trajetória meio quebrada, né? Uma fundação incerta, um momento de fama ligado ao Jair, uma possível sobrevida até a era helenística e um provável abandono. Mas e a pergunta de $1 milhão? Onde exatamente ficava Camon? Essa é talvez a maior dúvida sobre Camon. A localização exata dela continua desconhecida. O que a gente tem são propostas, identificações baseadas mais em semelhança de nome antigo com nome moderno e na localização geral que a Bíblia dá, que é Gileade. Mas nada confirmado com um pá de arqueólogo na mão, digamos assim. Exatamente, nenhuma delas foi confirmada de forma conclusiva pela arqueologia. E quais são os lugares mais cotados? Você mencionou algo perto de uma cidade moderna na Jordânia, Qes. Isso. As duas candidatas que os estudiosos mais discutem ficam perto de Qes, que era a antiga Gadara. Uma são as ruínas chamadas Kem. Kem. Ficam uns 18 quilômetros ao sul do Mar da Galileia, numa área fértil ali do Vale do Jordão Oriental. A outra candidata são as ruínas de Cumen. Cumen, pertinho de quem? Bem perto, uns 3 quilômetros de distância só. Ok. E qual é a força das evidências para cada uma? Kem parece interessante pela localização, né? A localização de Kem bate com a região de Gileade, sim. O problema maior ali é a datação.
As pesquisas arqueológicas em Kem acharam coisas, sim, mas a maior parte do que foi encontrado é do período romano e bizantino. Ah, então é muito depois da época do Jair. Exatamente, tem pouca evidência clara de uma ocupação grande antes dos romanos, especialmente lá da Idade do Bronze final ou Ferro I, que seria a época dos juízes. Alguns pesquisadores até acham que o assentamento principal em Camon pode ter sido fundado só depois da época do Novo Testamento. Entendi. Isso complica bastante a identificação com a Camon bíblica. Muito, dificulta muito. E a outra, Cumem. O problema é parecido ou é diferente? Comem tem um problema um pouco diferente, mas que também não ajuda. Falta evidência, basicamente. Embora esteja na área certa e o nome tenha lá sua semelhança distante, o que foi achado em Comem até hoje é considerado pouco para fazer uma ligação forte com a Camon da época dos juízes. Faltam artefatos da época certa, então. Isso. Falta material arqueológico forte, datável, desse período que permita dizer com segurança, olha, é aqui. Então, tanto Camon quanto Cumem continuam sendo hipóteses, sabe? Especulações. A gente fica esperando, talvez, futuras descobertas. Entendi. Continua na lista de talvez. Exato. Mas, mesmo sem saber o ponto exato no mapa, dá pra gente ter uma ideia do ambiente onde Camon ficava, né? Pela descrição de Gileade. Ah, com certeza. Gileade, a leste do Jordão, é uma região bem característica. Tem colinas, montanhas, mas também vales férteis, ligados a rios como o Jaboque e o próprio Jordão. Era terra boa pra quê, principalmente? Era conhecida pelos bálsamos, né? E muito boa para o pastoreio. Ovelhas, cabras, gado. Nas partes mais baixas, perto dos rios, dava para plantar grãos, oliveiras, uvas. E pescar também. Então dá pra imaginar Camon como um vilarejo ou cidade pequena ali, vivendo desses recursos. Exatamente. Um assentamento nesse cenário, provavelmente com uma economia mista de agricultura e pecuária, aproveitando o que a natureza local oferecia. E em termos de vizinhança, tinha outras cidades importantes por perto, mencionadas na Bíblia, com quem Camon poderia ter tido contato? Olha, a Bíblia não dá um mapa de vizinhança de Camon, né? Mas pela localização geral, em Gileade, a gente sabe que ela estava numa região com outras cidades bíblicas importantes. Quais, por exemplo? Tinha Ramote-Gileade, que era um centro administrativo e militar bem estratégico. Tinha Sucote, mais ao sul, no Vale do Jordão. Jabes-Gileade, famosa pela história com o rei Saul. Peniel, ligada à história de Jacó. Certo, várias cidades conhecidas. Sim, então é muito provável que Camon, mesmo sendo menor, tivesse algum tipo de interação, sabe? Comércio, relações sociais, talvez políticas, com essas comunidades maiores ali da região. Entendi. Agora, parece que a história ganha uma camada a mais de complicação. Tem uma teoria de que poderia haver outra Camon? É isso mesmo? É isso mesmo. Essa é a minha hipótese que surge para tentar dar conta de umas referências que parecem não bater, sabe? Alguns estudiosos e algumas fontes como o Illustrated Bible Dictionary sugerem que a Camon onde o Jair foi enterrado... Sim, a de Juízes 10,5. Essa mesma. Poderia, na verdade, ficar a oeste do Rio Jordão, lá na planície de Jezrael, perto do Monte Carmelo. E identificam esse lugar com um sítio moderno chamado Tel Caimon, ou Caimun. Opa! Mas espera aí, isso não cria um problema direto com outro versículo, Juízes 10:4, que diz que os povoados de Jair ficavam em Gileade. Gileade é a leste do Jordão. Exato. Essa é a principal objeção a essa teoria. Se a gente junta as informações da Bíblia, a localização em Gileade para Camon do Jair parece muito mais firme. O texto é claro, os povoados dele eram em Gileade. E tem a questão logística também, né? Levar o corpo de um líder importante como Jair, atravessar o Jordão todo para enterrar tão longe, parece complicado para a época. Com certeza, é um ótimo ponto. Mover um corpo para um enterro a essa distância, cruzando o rio, vale, seria um baita esforço naquela época. Precisaria de uma justificativa muito forte que o texto não dá. A mobilidade, a segurança, nada era como hoje, né? Verdade. Então, como é que essa teoria de uma Camon perto do Carmelo se sustenta?
Ou como ela pode ser conciliada com a Camon de Gileade do Jair? Bom, uma maneira de tentar harmonizar isso, que muitos pesquisadores acham bem possível, é a ideia de que talvez tenham existido duas cidades com o nome Camon ou nomes muito parecidos. Ah, duas cidades diferentes. Sim, e dentro do território da mesma tribo, Manassés. A gente tem que lembrar que Manassés recebeu terras dos dois lados do Rio Jordão. É verdade. A meia tribo de Manassés de cada lado. Exatamente. Então, não seria impossível ter uma Camon em Gileade, a leste, ligada ao Jair e ao enterro dele, e outra Camon, ou Caimun, na parte oeste do território de Manassés, lá perto do Carmelo. E nomes de lugares repetidos aconteciam. Acontecia, sim. Nomes parecidos ou repetidos não eram tão raros no mundo antigo. Então, essa hipótese de duas Camon explicaria as diferentes referências sem precisar ignorar a ligação forte do texto bíblico entre Jair e Gileade. Essa explicação de duas cidades faz sentido. Resolve a aparente contradição. Então tá. Tentando juntar tudo que a gente viu, o que podemos dizer sobre Camon? Bom, Temos uma cidade em Gileade, muito ligada à memória do juiz Jair por ser o local onde ele foi sepultado. A origem dela é meio nebulosa, provavelmente um assentamento de Manassés ali na Idade do Ferro. isso. Tem indícios, ainda que não 100% confirmados, de que ela sobreviveu até o período helenístico. Mas onde ela ficava exatamente continua sendo um mistério arqueológico. Temos candidatas como Camon e Cumem, mas ainda são só possibilidades. Exato. Estão no campo das hipóteses. E, para completar, ainda tem essa possibilidade intrigante de uma segunda cidade com um nome parecido lá do outro lado do Jordão. É mais ou menos isso. É um ótimo resumo. E a análise de um caso como o de Camon mostra muito bem como funciona a pesquisa histórica, arqueológica e bíblica, né? Especialmente com esses lugares menores ou com pouca informação. Como set? A gente parte de um núcleo de informação que é relativamente seguro. O enterro de Jair, em Camon, em Gileade, tá lá em Juízes. A partir daí, o trabalho vira quase de detetive, sabe? Avaliar pistas em textos posteriores, como a possível menção seleucida, analisar a arqueologia ou a falta dela nos locais candidatos, pensar na geografia, no contexto da região, e aí formular hipóteses que tentem encaixar as peças da forma mais lógica possível, como essa teoria das duas Camon. Um processo contínuo, então. Sim, de combinar o que se sabe com especulação bem informada. Fica claro que, apesar de toda essa investigação, muitas perguntas sobre Camon ainda ficam no ar, né? Sem dúvida, muitas. E isso nos deixa com uma reflexão interessante para pensar. Qual? Será que um dia a arqueologia vai conseguir achar a Camon de Jair? Talvez escavando mais em Cam ou Cumem, ou, quem sabe, num outro lugar lá em Gileade que a gente nem considerou ainda. Ou será que a história desses lugares menores da Bíblia está meio destinada a ficar para sempre ligada só às figuras famosas associadas a eles? Como Jair, no caso. E os detalhes do lugar em si vão ficar perdidos na névoa do tempo? É uma possibilidade. Ou, pensando de forma mais ampla, quantas outras histórias de outras comunidades esquecidas não podem estar escondidas por trás dessas menções rápidas a outros lugares bíblicos pouco estudados? Nossa, é verdade. Quantos outros Camons não existem por aí, né? Esperando alguém olhar mais de perto? Uma boa questão para a gente continuar pensando.